Aí, olha só, gente, continuando, o nosso vídeo deu uma paradinha, tá certo? Porque eu não sei, essas filmagens são uma benção, né? Mas bora ver se a gente consegue terminar. Ainda continuando na página 50, a gente tá falando sobre resenha crítica, né? A gente já leu tudo que estava aqui no retângulozinho, não foi? E agora a gente vai para o segundo. O segundo, ele está pedindo para indicar os dados da obra, da resenha, do título do autor, autores, público a que se destina, tá certo? Indica esses dados. É só ir lá no texto lá que você vai achar, né? Quem é o título, o autor, os autores, então, a que se destina. Em quais parágrafos está o resumo da peça? Então, tem lá no texto, você volta lá no texto, aí tem o primeiro, tem o segundo parágrafo, dá uma olhadinha lá e vê onde é que está o resumo da peça. No quarto tem como as resenhistas avaliou o espetáculo, se bom, se ruim, se ótimo, aí vai lá e responde. Tá lá escrito, né, no finalzinho, subindo o texto do aspecto que ela observou para chegar a essa avaliação. Você vai passar um traço embaixo. Não é no texto todo, não. Tem uma partezinha do texto que ela está justamente falando por que achou bom. Aí que a gente, justamente na leitura que a gente percebe isso. No quinto, para comentar a atuação dos autores, geralmente a resenhista apresenta algumas características deles. Por exemplo, que adjetivo caracteriza o autor Thomas? Ela fala o quê? Que ele é chato, que ele é ruim, que ele é bom, que ele é carismático. Vai lá e procura. Na letra B, qual personagem ele interpreta? Quem é que ele interpreta? Ele interpreta a Linha? Ele interpreta a Lisa? Ele interpreta Pedro? Vai lá e procura lá que eu quero saber. Letra C. Qual adjetivo você pode dizer que caracteriza a atriz Beatriz Mentoni? Ela falou o quê? Que Beatriz é chata, que Beatriz é dura, que Beatriz é flexível, que Beatriz... O que é que ela está falando de Beatriz? Vai lá, procura lá e escreve. No D, quais os personagens elas interpretam? Qual é o personagem que ela interpreta? Ela não interpretou só um, não. Ela interpretou Pedro, será? Ou ela interpretou a amiga de Pedro? Ela interpretou o professor, ela interpretou a bruxa. Ela interpretou o que mais? Foi sargento, foi mãe, foi o quê? Vai lá, na resenha ele está dizendo isso. Aí no sexto, releia o trecho a seguir. A tecnologia é usada a serviço da história e não ao contrário, como é comum em muitas montagens. O que é isso que ela está falando? O celular é uma tecnologia, ela pode estar sendo usada a favor, ao seu favor, ao nosso favor, para a gente estudar. Mas ela às vezes é usada para modo ruim também, para pessoas botarem coisas que não devem, pessoas que a gente não conhece, para, eu quero fazer amizade contigo e de repente é uma pessoa que vai fazer mal. Então, o autor ele falou lá na resenha crítica porque ela foi usada a favor da tecnologia. Por quê? Será porque está falando da linha mágica? Essa linha era mágica na história e a tecnologia assumiu esse papel, não é importante da história. Então, vai lá e coloca a tua opinião, certo ou errado, não tem problema não, gente. Você escreve e depois a gente corrige, tá? Releia esse trecho. O menino Pedro tem facilmente a plateia nas mãos, que logo vira cúmplice do protagonista. Então, letra A palavra protagonista está substituindo quais palavras? Protagonista é o papel principal da peça. Então, Pedro é o papel principal da peça. Estou quase respondendo aí, hein, gente? Então, a palavra protagonista, para não repetir o nome da pessoa que faz parte do papel principal, ele está substituindo o nome de quem? É de Lisa, é de Pedro? Quem é o protagonista da peça? Responde aí. Quem vira cúmplice? Ele falou também. Tudo você vai procurar aqui, ó, gente. Procura aqui que você vai responder. Não estou entendendo não, mas tem que ler, tá certo? É fácil, porém você tem que ter mais... tem que procurar, tem que correr atrás para poder responder. Quem é cúmplice da peça? Cúmplice é aquela pessoa que está junto, que ajuda, né? Quem foi? Foi a plateia? Foi Lisa? Foi quem? Procure no dicionário o significado da palavra cúmplice. Qual deles aplica o texto? Cúmplice é o quê? Aquele que
Será que é aquele que se afastou ou é aquele que ajuda, que contribui? Vai lá e procura no dicionário. O que significa ter a plateia nas mãos? Será que vai caber todo mundo na palma da mão? Creio que não, né? Às vezes tá dando uma ideia de conquistar a plateia. A plateia não ficou só lá, a peça tá chata, eu vou ficar olhando o celular. A peça tá chata, todo mundo só ficou assim assistindo. Não. A plateia participou. E aí, o que, é que vocês acham? Devo pegar a linha ou não pegar a linha? Aí a plateia dele, se ele perguntou a plateia deve ter respondido: pega, pega. Então, vai lá e me responde aí. O que significa ter a plateia nas mãos? Aí você vai responder. E qual a característica do autor contribuiu para isso? Qual foi? Ele ser o quê? Ele ser chato ou ele ser carismático? Então responde. A resenhista faz uma pergunta: qual a criança não puxaria a linha para pular dias de prova de matemática? Olha só, matemática é bom, hein, gente? Será que alguém faria isso? E se você tivesse uma linha mágica, que situação você pularia? Num dia de prova, você pularia um dia dessa pandemia, né, inteira, né? Eu acho que pulava essa pandemia é chata, ficar na quarentena. Então, gente, vocês vão fazer essa resenha crítica, vocês vão me responder. São atividades para ler, 48, 49, responder a 50 e a 51, ok? E próxima aula a gente vai ter pronome demonstrativo e vai ter também acentuação de palavras proparoxítonas, tá bom? Eu ia continuar, mas para não ficar muito extenso, e porque tem leituras e eu quero que vocês leiam, tá bom, gente? Eu quero que leiam e respondam. Ah, tia, mas só são 2 páginas para responder. Porém, gente, eu quero que vocês leiam mesmo, porque vocês às vezes chegam lá, a atividade, a página tal e tal. Aí nem lê, nem entende direito para poder responder, certo? Beijinho para vocês, até a próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre pronome, não é pronome eu, tu, ele, mas pronome demonstrativo, né? Isso, aquilo, aquela, então a gente vai chegar lá, tá bom? Até a próxima aula, estou aguardando as atividades, tá bom?